Olá, meus amores, como vocês estão? No papo de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o coronavírus aqui na Georgia, aqui na região de Atlanta, onde eu moro aqui nos Estados Unidos. Mas eu já quero saber em que local você está me assistindo, de que local você é e como é que tá a situação do coronavírus aí aonde você mora. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando essa história do coronavírus surgiu aqui, há cerca de mais ou menos um mês, eu confesso que eu não dei muita importância. Inclusive, as pessoas ao meu redor, né, o grupo da igreja que eu faço parte, as pessoas já estavam falando sobre esse vírus. Mas eu achei que nunca nós íamos chegar na situação que estamos vivendo hoje. E eu vou explicar direitinho para vocês que situação é essa. Então, eu não dei importância, né? Continuei levando minha vida normal, lá de estudos e tal. E há cerca de mais ou menos 2 semanas eu recebi já uma mensagem que informava que todas as aulas tinham sido paralisadas por conta do coronavírus. E aí eu fui para a internet para conseguir entender o que era que realmente estava acontecendo, que vírus era esse. Logo depois dessa mensagem que eu recebi da escola, acho que 3 dias depois, mais ou menos, teve a coletiva com o presidente aqui dos Estados Unidos, com o Donald Trump, e o Donald Trump colocou o estado de emergência aqui no país. E aí o quadro mudou completamente. Eu já tinha recebido, né, o aviso das aulas que tinham sido paralisadas por conta do vírus, mas aí, principalmente aqui na região onde eu moro, houve uma correria muito grande aos supermercados, as pessoas começaram. Foi exatamente, eu lembro que foi numa sexta-feira. E numa sexta-feira à tarde, Donald Trump já dando essa coletiva, eu fui para o supermercado, acho que num período mais ou menos da noite, terminou a coletiva, eu assisti tudo, liguei para o meu esposo, que estava trabalhando ainda, e eu informei para ele, olha, Joe, o que aconteceu, o que está acontecendo é isso, eu acho que seria melhor se eu fosse ao supermercado, coisa que eu não gosto de fazer, quem me segue lá no Instagram já me viu falando isso várias vezes, eu não gosto de ir ao supermercado, mas aí eu falei para ele, eu acho que é hora, assim, a gente tem que ir para o supermercado, já que você está trabalhando ainda, eu vou e depois você me encontra lá. Detalhe, quando eu cheguei no Walmart, que é onde eu moro, já encontrei muitas prateleiras vazias. Já encontrei falta de papel higiênico, falta de álcool gel, algumas bebidas também já estava o estoque bem baixo, mas esses itens, papel higiênico e álcool gel, realmente já tinham acabado. E aí eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, essa história eu acho que vai render um pouquinho mais. 3 dias depois disso que eu tô falando na sexta-feira, na segunda-feira, o governador aqui da Georgia, o Brian Kemp, deu uma coletiva e nessa coletiva já falou da paralisação das aulas, já falou da necessidade que muitos estabelecimentos comerciais talvez já iriam fechar ou iriam ter o seu horário, né, de trabalho reduzido e explicou lá uma série de questões acerca do vírus, que até então estava assim, parecia algo bem controlado aqui na Georgia. Hoje, eu tô falando no dia 26 de março, eu não sei se é 26 ou 27. Peraí, tenho que olhar aqui. Tenho que olhar aqui no meu telefone, minha gente. Ó, ok. Hoje são 26 de março. Os casos aqui na Geórgia já passam de 1.500 casos com mais de 40 pessoas mortas. E pasme, o que eu tinha estudado antes era que era um vírus que as pessoas de situação de risco ela tinham mais probabilidade, né, de chegar a óbito. Mas aqui nos Estados Unidos, muitos casos de adolescentes e pessoas também jovens, na faixa ali de 30 a 40 anos, já faleceram. Esse é um dos casos que aconteceu aqui na Geórgia, de um rapaz jovem falecer. Então, é algo que tem gerado uma preocupação, principalmente pelo número, né, de pessoas que estão sendo infectadas e todo dia
aumenta esse número. O que está acontecendo aqui? Bem, eu já estou na minha segunda semana de quarentena e se vocês me perguntarem, Kátia, mas você sai de casa? Não, gente, hoje eu estou exclusivamente dentro de casa, eu não saio de casa. Inclusive o trabalho do meu esposo também parou, né? O local onde ele trabalha parou as atividades, então nós estamos exclusivamente em casa. Essa é a recomendação. Inclusive não está tendo o culto da igreja, né? Já desde a semana passada o pastor emitiu, né, uma nota e eu recebi essas informações também através do meu telefone celular, uma mensagem a igreja enviou para mim de que não haveria cultos e que não tinha previsão de restabelecer esses cultos na igreja. Como também a célula que eu faço parte também seguiu a recomendação da igreja, então não está tendo nenhum tipo de reunião na igreja. Com relação a bares e restaurantes, aqui na área onde eu moro, né, de uma das áreas de Atlanta, também a maior parte dos estabelecimentos estão fechados. Aqueles que ainda estão funcionando por conta do delivery. Ou seja, você liga ou você, através de um aplicativo lá de celular, você faz o seu pedido de comida. Alguns restaurantes ainda estão funcionando. Os pequenos estabelecimentos, pizzarias pequenas, sabe? Aquele restaurante menorzinho, realmente fechou. Já fecharam as portas. Agora, qual é que é a diferença aqui dos Estados Unidos? Eu não quero entrar no mérito Brasil e Estados Unidos, porque realmente acho que não tem como comparar, né? Uma situação completamente diferente, financeiramente, uma situação de educação também completamente diferente. Mas uma das coisas que o presidente fez aqui nos Estados Unidos é já colocar um dinheiro, uma grana, injetar uma grana para a galera do business, né? Então, essa galera que tem um estabelecimento comercial, eles já podem pedir, né? Tem direito a pedir esse dinheiro para conseguir enxertar ali no seu comércio, para conseguir colocar no seu comércio essa grana, para que eles realmente ali não tenham um prejuízo maior, né? Porque o prejuízo já existe. Muitas pessoas estão preocupadas porque aqui nos Estados Unidos se trabalha por hora. Ou seja, quando a pessoa deixa de ir ao local de trabalho, isso significa que ela não está recebendo. Mas o governo já providenciou eu chamaria de uma bolsa, né? Para ser mais entendido aí no Brasil, seria uma bolsa auxílio para as pessoas nesse período. Nem todo mundo tem direito a essa bolsa, tem uma série de critérios. Depois, se vocês quiserem saber, coloca aí nos comentários que depois eu respondo os critérios para que você tenha direito a receber essa bolsa, esse auxílio do governo por conta da falta de trabalho. E por que essas empresas, né, eu tô falando da minha realidade, tá, gente? Eu já vi, por exemplo, pessoas em outros estados, como, por exemplo, na Flórida, Carolina do Norte, tem pessoas que estão trabalhando, estão levando a sua vida na normalidade, mas eu tô falando especificadamente aqui da minha região, onde eu moro, aqui na Georgia. Então, muita gente está totalmente em casa e sem previsão de quando vão receber salário. Por isso, essas pessoas podem dar entrada, de acordo com os requisitos do governo, a essa bolsa, né? Essa bolsa auxílio. Uma outra medida que foi tomada aqui é que as escolas que fecharam durante esse período, elas estão fornecendo o café da manhã e o almoço totalmente de graça para esses alunos ou para essas famílias. Está fornecendo, o governo está fazendo com que essas famílias possam lá receber, ir até a escola, tem vários endereços aqui na Georgia, e elas podem receber ali o café da manhã e também o almoço. Isso está sendo muito bacana porque eu já até assisti em algumas reportagens aqui, as pessoas realmente estão indo lá pegar essa alimentação, ou seja, significa que existe
uma parcela aqui da população que é carente, que está realmente necessitada dessa alimentação, né? Uma outra situação que eu vi aqui que eu achei muito bacana, tem uma organização não governamental que começou a construir uma espécie de pia. São umas pias, eu até vou tentar encontrar uma foto. Se eu não conseguir encontrar essa foto, ou não conseguir colocar na edição, vocês me perdoem, mas eu vou tentar fazer isso. Eles construíram umas pias, adaptaram umas pias para os moradores de rua. Para quem não sabe, aqui na Geórgia, na região principalmente de Atlanta, ali na área metropolitana de Atlanta, tem muitos moradores de rua, gente, muitos moradores de rua. Então, nesse período, essa organização não governamental construiu essas pias para que eles possam ali lavar as mãos, para que eles possam fazer ali a sua higiene. É uma preocupação do governo também. Já vi uma coletiva do próprio governador aqui da Geórgia, o Brian Kemp, ele falando sobre esses moradores de rua. Inclusive, uma pessoa falou no jornal que talvez, dando a sugestão para o próprio governador, que talvez seja melhor, né, durante essa fase que a população da Geórgia tem aumentado o número de casos de coronavírus, que esses moradores de rua sejam colocados de uma forma forçada em abrigos. A situação aqui é essa semana, ontem ou foi hoje, sei lá, eu recebi uma mensagem das escolas dizendo que a previsão da volta, uma previsão de acordo, vai se esperar o número de casos diminuírem. Se isso acontecer, as escolas vão voltar no dia 27 de abril, tão somente no dia 27 de abril, e é aí uma data que meio que o governador está trabalhando para que se volte à normalidade aqui na Geórgia. O quadro é esse. O quadro não é um quadro que nós gostaríamos de estar vivendo, mas nós estamos vivendo esse período. Então, que sirva para que a gente se aproxime de Deus. Que essa quarentena seja para que a gente esteja mais perto do Senhor Jesus, no sentido de pedir sabedoria ao Espírito Santo, para que a nossa fé e os nossos olhos estejam firmados em Cristo. Porque, repetindo, verdadeiramente é o Senhor Jesus que nos auxilia, é Ele que é conosco. Jesus abençoe e até o próximo vídeo.